O Senhor trouxe uma frase ao meu coração e logo depois eu entendi, fui adorar o Senhor com essa canção. O Senhor trouxe ao meu coração uma frase assim: é tempo de valorizar os pequenos começos, porque são dos pequenos começos que eu vou fazer grandes coisas. Aleluia! São dos pequenos começos que o Senhor faz grandes coisas. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu falei: Senhor, essa palavra... E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu pensei: Senhor, essa palavra é para mim. Mas depois eu entendi que não era só para mim, que era para eu compartilhar com algumas pessoas. E todas as pessoas que eu tenho compartilhado essa palavra têm dito para mim: pastor, essa palavra é profética para a minha vida, porque eu estou começando algo. E muitas vezes eu estou pensando, eu acho que é tão pequeno esse projeto, mas essa palavra é de Deus para mim. Então, se essa palavra fez de encontro ao seu coração, se você está iniciando algo que você olha hoje parece pequeno, é dos pequenos começos que o Senhor vai fazer algo grande em sua vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero compartilhar um texto bem conhecido. Quando a gente fala um texto conhecido, né? Às vezes você pensa assim: todos os textos são conhecidos, todos os textos são conhecidos para aqueles que leem, para aqueles que ouvem. Mas quando a gente fala um texto bem conhecido, nós queremos dizer que é um texto muito pregado, né? É um texto que você provavelmente já ouviu muitas vezes, alguém pregar, alguém ministrar. E existem canções que falam sobre esse texto, então nós falamos é um texto muito conhecido. Mas eu quero extrair desse texto algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração, eu quero compartilhar com você, não quero demorar muito. E alguém me disse esses dias: quando você fala assim, não quero demorar muito, você costuma demorar. Eu disse: não é bem assim, né? Mas é porque às vezes a gente escreve tantas coisas e anota tantas coisas e a gente quer falar tudo que está aqui. Mas eu prometo que quando eu ver que estiver ali extrapolando, eu vou parando. Amém? E esse texto é um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E antes de nós lermos, antes de fazermos a leitura, eu quero só dar início a fazer uma leve introdução aqui, para nós nos situarmos exatamente no momento em que essa história vai acontecer, em que Lucas vai narrar aquilo que nós queremos conversar nessa noite. O que aconteceu aqui é que Jesus reuniu com seus discípulos e ele parte rumo a Jerusalém. Jesus está subindo para Jerusalém, porque é uma verdadeira subida. E antes de chegar em Jerusalém, ele vai passar por Jericó. Jericó é a cidade mais baixa do mundo. E tem algumas características que eu quero falar sobre Jericó, porque são assim de muitíssima relevância, porque Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Jericó era a cidade nessa época mais rica. Era uma cidade extremamente luxuosa. E por esse motivo, é uma cidade que abrigava em sua entrada muitos pedintes. E é por isso que quando Jesus vai passar por Jericó, ele vai ter um encontro, antes de chegar em Jericó, ele vai ter um encontro com uma pessoa, que é um cego, que está sentado à entrada de Jericó, que não é o único, porque como era uma cidade muito rica, então costumava-se ficar ali alguns pedintes, cegos, pessoas paraplégicas, pessoas de todos os tipos que ficavam ali à espera de alguma esmola, porque caravanas e mais caravanas passavam por ali, de pessoas importantes, pessoas ricas, e era um lugar propício para esse tipo de pessoa ficar esperando ali alguma coisa.
E nesse dia especial, Jesus vai passar por ali, porque ele vai entrar em Jericó, rumo a Jerusalém. O destino de Jesus não era Jericó, era Jerusalém. Mas ele vai passar, ele vai entrar em Jericó. E antes que ele entre em Jericó, você vai ler antes do texto, que aproximando Jesus de Jericó, ele vai aproximar. Então, antes dele aproximar, ele vai ter um encontro com essa pessoa que você conhece bem, que é aquele cego que vai chamar por ele e vai ser atendido. Jesus vai curá-lo e toda essa história você pode ler um pouquinho antes do capítulo 19, você vai encontrar essa narrativa de Lucas, tão bem descrita, da cura do cego de Jericó. Mas essa passagem, ela vai falar quando Jesus entra por Jericó. E Jesus, ele vai passar na cidade. E eu fico imaginando, Jesus vem com uma caravana, não é uma caravana de ricos, como costumava passar em Jericó, porque muitos ricos, inclusive, tiravam férias em Jericó, porque era uma cidade luxuosa, uma cidade bonita, uma cidade onde você encontrava de tudo. Então, as pessoas costumavam fazer compras em Jericó. As mulheres ricas costumavam ir para Jericó fazer compras, passar férias em Jericó. E Jericó possuía águas termais, então as pessoas iriam para ali desfrutar de toda a sua beleza, de tudo que Jericó tinha. E nesse dia especial, Jesus está vindo com uma comitiva, e eu penso que vinha ali um barulho, eles começam a ouvir um rumor de uma certa comitiva, mas não era uma comitiva de ricos, não era uma comitiva luxuosa, de carruagens, de cavalos, mas era uma comitiva de um homem pobre, de um homem simples, de um homem que trazia consigo homens, não soldados armados, protegendo suas cargas luxuosas, mas era um homem simples que trazia com ele, a maioria dos seus que caminhava com ele era um homem simples, essa comitiva composta da maioria de pescadores, homens simples. E começa-se um rumor a respeito dessa comitiva que vai passar, que vai entrar em Jericó. Mas essa comitiva, diferente talvez de muitas, ela também gera um murmurinho na cidade, ela gera um alvoroço na cidade, a cidade começa a ficar alvoroçada, falando sobre essa comitiva que vai atravessar a cidade. Jesus não vai ficar em Jericó, ele vai passar em Jericó. E começa-se então ali todo um alvoroço, porque ele vai passar. Mas quem é esse Jesus? Talvez alguns começassem a se perguntar, por que tanto alvoroço em torno desse homem? É um homem pobre, um homem simples, não traz nenhuma riqueza, não vai trazer nenhum bem para nós. Por que tanto alvoroço? E alguns daquele que conhecia, ouvira falar, poderia começar a dizer, porque ele é um homem que faz milagre, é um profeta, é isso que eles vão dizer quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem o povo diz que eu sou? E os discípulos então respondem para ele, uns dizem que você é profeta, homem santo de Deus, faz milagres, opera milagres no meio do povo. Então talvez se alguém não conhecesse a fama de Jesus, comece a perguntar, quem é esse homem que traz tanto alvoroço entre nós? E alguém poderia dizer, é um homem santo, um homem que faz milagre, um homem que cura, um homem que já ressuscitou pessoas. E isso trouxe mais alvoroço ainda, então todo mundo quer ver, todo mundo quer saber, todo mundo quer ver, nem que seja de longe, os doentes, os necessitados, os curiosos também. E no meio de toda essa turma, levanta-se um homem, a palavra do Senhor diz que é um homem importante na cidade. Não é um qualquer, não é um doente que está ali tentando tocar em Jesus, como muitas vezes alguém se arrastou no meio da multidão, tentando tocá-lo, tentando ser curado. Não é alguém que foi atrás de Jesus, tentando obter de Jesus um milagre, algo extraordinário. Não, era apenas um curioso no meio da multidão. Apenas alguém que queria ver Jesus, nem que fosse de longe. Alguém que ouviu sua fama e disse, eu não vou perder a oportunidade, quero ver quem é ele. E a palavra de Deus vai dizer que ele correu para ver quem era Jesus. E quando Jesus entra, ele se mistura no meio da multidão.
E esse homem era um homem rico e um homem importante. Um homem da mais alta classe de Jericó. Um homem que trabalhava na Receita Federal dos romanos. Um homem que possuía muitos bens. Mas esse homem se mistura no meio do povo, tentando ver quem era Jesus. E Jesus entra em Jericó. E curioso é porque nós vamos ler o texto agora, você vai ver o que vai acontecer. O que Lucas vai narrar para nós, o que aconteceu quando ele percebeu, ele queria ver Jesus, mas ele vai se deparar. Não era tão fácil assim como ele pensou. E você vai ver o que ele deparou no meio dessa multidão. Capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, como eu disse, ele não iria ficar. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele era chefe de todos os cobradores de impostos. Ele não só era um cobrador, mas ele exercia autoridade sobre todos os cobradores de impostos que moravam em Jericó. Esse homem procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Repete assim para a pessoa que está do seu lado: não podia. Por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não feche sua Bíblia, pode deixar ela aberta, nós ainda vamos olhar algumas coisas interessantes. E o que vai acontecer aqui é que Jesus entra na cidade e esse homem, tomado de uma curiosidade imensa, e a palavra do Senhor diz que ele procurava ver quem era Jesus. Então, se o narrador dessa história diz assim que ele procurava ver, ou seja, ele procurava no meio da multidão ver quem era Jesus, então, ou seja, nós entendemos que esse homem não sabia quem era Jesus. Então ele não tinha a menor noção de quem era Jesus. Então ele estava procurando no meio da multidão, no meio de todo aquele povo, quem de fato era Jesus. Porque Jesus era desses que se misturava no meio do povo facilmente, ninguém podia achá-lo. Se vestia como povo, falava como povo, e de repente ninguém podia diferenciar quem era ele. Às vezes as pessoas falam: não, Jesus se vestia de maneira diferente, falava: não, Jesus era como qualquer um do povo, Jesus era qualquer um, como os pecadores, como os pescadores que andavam com ele andava, se vestia da mesma maneira, não se diferenciava dos demais. Tanto que quando eles vão prender Jesus, o que eles falam, os soldados? Eles dizem assim, quando nós formos pegar Jesus, de que maneira nós vamos saber quem ele é, como nós vamos identificá-lo? Ou seja, ele se parece com vocês, ele anda como vocês, ele se veste como vocês, não há diferença nele. E Judas, o que foi que Judas disse? Judas disse assim: eu vou aproximar e vou beijá-lo. Então aquele que eu beijá-lo é esse que é Jesus. Então, ou seja, Jesus se parecia com todos eles. E Zaqueu entra ali, e quando Zaqueu fica sabendo que Jesus entrou, Zaqueu quer ver quem é Jesus, e por causa da sua pequena estatura, o que ele faz? Então ele sai correndo na frente da multidão, porque aqui nós começamos a nos deparar com algumas coisas interessantes que essa narrativa nos traz.
Ela diz que esse homem queria ver, procurava ver quem era Jesus. E é interessante porque esse verbo grego procurava é o mesmo que Jesus fala em Mateus capítulo 6, dizendo assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Então Mateus estava buscando diligentemente ver quem era esse homem. E quando ele se depara com algumas limitações, com algumas barreiras. Que barreiras eram essas? A primeira barreira era a multidão que o impedia. Era um homem pequeno, não era um grandalhão, um homem forte que poderia sair peitando todo mundo, dizendo: deixa eu ver quem é esse homem. Mas um homem pequeno, um homem que tinha suas limitações. E esse homem faz o quê? Diante dessas limitações, ele rompe a multidão. E a Bíblia vai dizer que ele saiu correndo, literalmente correndo, e se pôs à frente da multidão e subiu num sicômoro, subiu numa figueira brava. Era uma figueira, era uma árvore pequena, baixa, que facilmente alguém poderia subir, até mesmo as crianças. E esse homem sobe ali para ter uma visão melhor. E quando ele chega ali, ele tem noção de que o povo vai passar ali, a comitiva de Jesus vai passar ali. Então ele sobe e fica aguardando, esperando que no momento em que essa comitiva vir, ele vai identificar no meio do povo quem era aquele de quem o povo falava. E a palavra do Senhor diz que ele estava procurando. Mas quando Jesus vem, Jesus para exatamente no lugar onde Zaqueu está, para surpresa dele, não é só o povo que vê Zaqueu em cima daquela figueira, exposto, mas o próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para cima e encontra quem? Encontra os olhos curiosos de Zaqueu, que o buscava. E eu penso que no momento em que Jesus olhou para Zaqueu, ele não precisou identificar que era ele. Porque quando ele olhou para Zaqueu com seus olhos cheios de amor, Zaqueu identificou que aquele era o homem a quem ele procurava. Aquele era o homem a quem todos falavam. E quando ele olha para aquele homem, os olhos dele se encontram. O que é que ele ouve da boca de Jesus, para sua surpresa? Jesus o chama pelo seu nome. Jesus diz: Zaqueu, desça depressa. Desça depressa, desça daí, Zaqueu, porque hoje convém que eu fique em sua casa. Olha que coisa mais linda, que convite mais lindo de Jesus, que coisa mais extraordinária Zaqueu vai ouvir da parte do Senhor. Ele não só parou, ele não só olhou para Zaqueu, mas ele chama Zaqueu pelo seu nome e diz: desça daí, Zaqueu, porque hoje convém que eu fique em sua casa. Mas não desça de qualquer jeito, desça depressa. Eu acho tão extraordinário as coisas que se tem na Bíblia. Sabe, tudo aquilo que, como eu sempre digo aqui, tudo que está na Bíblia é tão lindo, tem tanto propósito. Cada vírgula, cada palavra. Sabe, quando nós lemos esse texto, nós vemos tanta pressa. Tanta pressa. Vocês já viram tantas ações envolvem Zaqueu? Você já percebeu quantos verbos tem nessa narrativa? A riqueza de verbos envolvendo a vida de Zaqueu? O que é verbo? Verbo é o quê? Ação. Ação. E aqui, quantos verbos nós vamos ver envolvendo a vida de Zaqueu? Quantas ações, quantas atitudes Zaqueu teve, rompendo seus limites, as barreiras que impedia ele de ver aquele quem ele procurava. E de repente, esse homem vira para ele o homem que ele procurava. Talvez por pura curiosidade, de repente, encontra os olhos de Zaqueu e vê nos olhos de Zaqueu. Olha para Zaqueu com tanta profundidade como ninguém nunca havia olhado. Enxerga Zaqueu, porque ninguém nunca enxergou Zaqueu. Sabe por quê? Porque Zaqueu era odiado entre o seu povo. Zaqueu era odiado entre os seus compatriotas. Zaqueu possivelmente não tinha amigos dos seus compatriotas, porque os considerava trair
os considerava um homem pecador, um homem digno de ser desprezado, porque era um homem que trabalhava para Roma, que oprimia o povo. Então eles olhavam para Zaqueu com todo tipo de desprezo, de indiferença. Nunca conseguiram olhar para Zaqueu, talvez, nos olhos. Mas naquele momento, Jesus olha para Zaqueu no mais íntimo, no mais profundo, enxerga uma profundidade em Zaqueu, talvez que ninguém nunca havia enxergado. Jesus olha e diz: depressa, Zaqueu, eu quero estar com você. Sabe o que Jesus está dizendo? Zaqueu, depressa, depressa, porque a minha passagem aqui é rápida. Sabe por quê que a passagem de Jesus era rápida em Jericó? Porque Jesus tinha que se entregar. E Jesus estava dizendo: Zaqueu, essa é a sua última chance. Quando eu sair daqui, eu vou entrar em Jericó, e não vou mais, eu vou entrar em Jerusalém, não vou mais sair. Então essa é a última chance para você, Zaqueu, essa é a última chance de Jericó. Eu não vou estar mais aqui. Eu não vou passar mais por aqui. É a última vez que Jericó vê essa comitiva tão linda, de homens simples. É a última vez que eu caminho por essa cidade luxuosa, tão rica, mas tão pobre. É a última vez que eu passo por essas ruas, Zaqueu, então eu tenho pressa. Eu tenho pressa. E Zaqueu, a palavra do Senhor diz que Zaqueu desceu depressa. E eu fico pensando quantas limitações Zaqueu teve que vencer. E ele desce depressa. E ele não hesitou em receber Jesus. Quantas de nós, às vezes, recebemos uma visita inesperada? Donas de casa, quando você está assim com a sua casa bem bagunçada, e alguém liga para você e diz assim: olha, eu estou indo na sua casa. E você olha assim e fala assim: daqui quanto tempo? Eu estou chegando. Se é alguém de casa, você fica assim um pouco mais tranquila. Mas e se é alguém assim, uma visita assim, ilustre, importante? Aí muitas donas de casa que têm criança, né, começa a catar os brinquedos no meio da casa, colocar dentro das caixas, os meninos ficam tudo doido, né? Porque os primeiros que vão sofrer os gritos são as crianças. Menino, tira os brinquedos no meio da casa. Menina, começa a juntar essas louças e colocar ali na pia e vamos lavar. Vamos arrumar essa cozinha, né? Sobra para o marido também. Meu bem, começa a organizar isso aí, pelo amor de Deus. Lá em casa, quando alguém liga falando assim, eu estou chegando, sobra sempre para o Ricardo, porque sempre ele está com uma baguncinha no meio da mesa, gente. Vocês não têm noção do que é vida de professor. Sempre está cheio de livros espalhados, né? E aí eu falo: amor, pelo amor de Deus, junta esses livros. Como que a pessoa vai chegar e dar de cara com tanto livro, sabe? É assim, notebook, é livros, é fios assim no meio da casa. E agora, para completar, Zé Luiz, ele comprou como chama, amor? Ele comprou um data show. Aí agora ele coloca também. Aí ele coloca aquele tanto de fios, né? Aí eu falo, esses dias alguém ligou, aconteceu sábado passado, né, meu bem? Sábado. Nós estávamos em casa e alguém liga: vocês estão em casa? Nós estamos indo aí. E foi quase igual Jesus, né? Convém que nós estejamos com vocês nessa noite. E nós, e família, né, de fora, e aí eu disse: amor, tira essas coisas do meio da casa, do meio da mesa, né? Estão chegando, eu vou arrumar um lanche, é aquela correria. E dona de casa é assim, né? Espera um pouquinho, atrasa um pouquinho aí, né, dona Francisca? E eu fico pensando, Zaqueu não hesitou em nenhum momento. E Jesus disse: eu vou ficar com você. E ele disse, a palavra de Deus, que ele recebeu com alegria. E ele correu para casa e recebeu Jesus. Só que teve uma outra barreira que ele teve que enfrentar, porque a palavra do Senhor vai dizer aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha, Jesus disse: desça depressa, porque hoje eu preciso ficar com você. Todos os que viram, olha, todos os que viram, não foi alguns, mas todos que estavam lá, que ouviram esse convite de Jesus. Jesus
Se convidar para estar com Zaqueu, fizeram o quê? Murmuravam. Todos começaram a dizer assim, mas não é possível. Tanta casa para Jesus ficar, ele escolheu a casa dele. Não é possível. Tanta casa de gente bacana igual a gente aqui, né, na cidade, e ele vai ficar na casa de Zaqueu, né? Alguns poderiam dizer, esse homem não é profeta, como dizem. Esse cara, estou começando a suspeitar de quem realmente ele é. Olha a casa de quem ele escolheu para ficar, né? Porque nós questionamos essas coisas, né? Olha onde ele vai querer dormir. Mas ele não é tão santo quanto nós imaginamos. Ele não é como nós pensamos, né? E começou a murmuração. Mas já Zaqueu não deu importância para aqueles que murmuravam. E ele foi e recebeu Jesus. Sabe o que eu fico pensando? Se Zaqueu deve ter pensado, se Jesus não está dando importância para aqueles que estão falando, eu também não vou me importar. E eu quero falar uma coisa para você. Sabe, faça como Zaqueu. Sabe, ouça o conselho de Zaqueu, que nos aconselha nessa noite. Se Jesus não se importa, para que você vai se importar? Se Jesus não está se importando com o que você está fazendo, com o que você está falando, por que você vai se importar com o que os outros dizem? O problema é que nós ouvimos muito a multidão. Nós estamos querendo saber muito o que a multidão está falando ou está pensando de nós. Mas Jesus não deu importância para o que eles diziam. E Jesus foi e se hospedou na casa de Zaqueu. E ele desceu depressa e foi preparar um lugar para Jesus. E olha só, como eu disse para vocês, Zaqueu, ele correu, ele desceu e ele foi para casa e recebeu Jesus. E quando eles estavam lá, a palavra do Senhor vai dizer assim, e Zaqueu, no versículo 8, Zaqueu por vez se levantou. Zaqueu se levantou. Zaqueu estava lá, e eu penso que Jesus não fez nenhum sermão, não trouxe nenhum sermão naquele lugar. Jesus simplesmente esteve com Zaqueu em sua casa. Jesus se sentou com ele e esteve com ele. E quando eles estavam lá, talvez na mesa, eu penso que é na mesa, eu adoro uma mesa, né? E eu penso que foi na mesa, porque Jesus sempre fazia curas na mesa, né? Jesus sempre fazia coisas extraordinárias na mesa. E eu penso que nesse momento na mesa, Zaqueu olhou para todos aqueles homens sentados com ele, olhou para Jesus sentado com ele, e a Bíblia diz que ele se levantou no meio de todos eles. E sabe o que ele fez? Ele se arrependeu de quem ele era. Ele reconheceu quem ele era. Não precisou que Jesus dissesse, olha Zaqueu, abandone a sua vida, abandone o seu pecado, se arrependa de quem você é. Não precisou que Jesus dissesse nada disso. Apenas a presença de Jesus sentado em sua mesa fez com que Zaqueu olhasse no mais profundo do seu coração e enxergasse quem ele era. Não agora constrangido pelo que os outros falavam, não constrangido pelo que Jesus falou, mas constrangido por quem estava sentado em sua mesa. Constrangido por tanto amor que o envolvia, constrangido por tanta dedicação, por tanta cumplicidade. Jesus sentar do seu lado, sentar na sua mesa, comer com ele, sem se importar com quem ele era, mas dizendo, Zaqueu, não importa quem você seja, eu estou aqui. Zaqueu, não importa o que você tenha feito, eu estou aqui. Não importa como você tenha vivido até aqui, eu estou aqui. E sabe, tudo isso fez com que Zaqueu se levantasse e se arrependesse, reconhecesse quem ele era e dissesse, Senhor, eu me arrependo de quem eu sou. Eu me arrependo. E sabe, o arrependimento de Zaqueu foi tão genuíno que olha o que ele vai dizer. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Jesus não pediu que ele desse nada a ninguém. Em um momento, houve um momento na história em que um homem aproximou de Jesus
e perguntou para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse o que para ele? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Jesus pediu para Zaqueu, mas Zaqueu, constrangido pelo amor de Jesus, disse: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Que coração diferente. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Sabe, esse tempo ensinava que quando você roubava alguma coisa de alguém, você restituía 2 vezes, em dobro. Você dava em dobro para a pessoa o que você havia roubado. Mas Zaqueu, tão constrangido por aquilo que ele estava vivendo, ele disse assim: eu não vou restituir em dobro, mas eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. É o que ele vai falar para Jesus. Então Jesus lhe disse, irmãos, essa é uma das frases mais maravilhosas que eu acho no Evangelho. Eu estava aqui na quinta-feira, eu estava falando de um dos convites mais maravilhosos que eu acho da Bíblia, quando Jesus nos faz, que é quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o convite mais extraordinário da Bíblia, essa é a mensagem, esse é o Evangelho que nós pregamos, esse é o Evangelho que Jesus carregava. Vinde a mim todos que estáis cansados. Mas essa palavra, ela me constrange todas as vezes que eu leio, dentro dessa narrativa de Lucas, quando ele vai dizer que Jesus, quando ele vê a atitude de Zaqueu, ele vai dizer: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava se revelando a Zaqueu. Jesus estava dizendo: Zaqueu, não era você que me procurava. Zaqueu, não era você que procurava me ver. Zaqueu, eu te procurava em Jericó. Zaqueu, eu estava te procurando. Porque eu sempre procuro aqueles que estão perdidos. Eu sempre procuro aqueles que estão perdidos. E é isso que Jesus vai dizer na casa de Zaqueu. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque você abriu o seu coração. Você abriu a casa para que eu entrasse. E eu busco aqueles que estão perdidos. Zaqueu, a minha vida é buscar aqueles que estão perdidos. E deixa eu dizer uma coisa para você: não é você que busca o Senhor, é o Senhor que te busca. Por mais que você tente buscar o Senhor, saiba de uma coisa: Ele busca por você muito mais do que você. Ele anseia muito mais em te ter do que você ter. Ele quer te conhecer muito mais, Ele quer estar com você. Ele sabe, Ele te conhece, Ele sabe o seu nome. Às vezes você está aqui nessa noite perguntando: eu conheço tão pouco de Jesus, eu sei tão pouco de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa saber muito sobre Ele, porque Ele sabe tudo de você. Ele sabe tudo de você, Ele sabe o seu nome, o seu endereço, Ele conhece as suas limitações, Ele conhece as suas necessidades. E se você acha, sabe como Zaqueu poderia achar: Senhor, a minha casa não é uma casa digna para o Senhor entrar. Senhor, eu sou pecador. Senhor, o Senhor não me conhece. O Senhor não sabe o que eu faço. Senhor, eu oprimo o povo. Eu roubo das pessoas. O Senhor não tem noção de quem eu seja. E o Senhor diz para ele: Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Zaqueu, eu te conheço, eu sei o que você faz, mas nada disso te impede, nada disso impede que eu entre em sua casa. Só tem uma coisa que impede eu de entrar na sua casa: se você fechar a porta para mim, Zaqueu.
Se você fechar a porta da tua casa para mim, Zaqueu, eu não vou entrar. Mas se você abrir a tua porta, abrir a porta da sua casa e dizer, entra, Jesus, eu vou entrar. Não importa que casa seja, não importa se ela é luxuosa ou simples, não importa se ela está limpa ou suja, eu vou entrar. E eu vou me assentar com você, e eu vou comer com você, e eu vou me revelar a você. E quando eu me revelar a você, quando você de fato me perceber, quando você me enxergar, você não vai querer estar em outro lugar, não seja comigo. Você não vai querer estar em outro lugar, a não ser que esteja comigo, Zaqueu. Porque não existe vida. Não existe vida em outro lugar a não ser comigo, Zaqueu. Não importa quanta riqueza você tem, não importa quanto luxo você tenha, nada disso tem valor se eu não estiver sentado à sua mesa. Nada disso tem valor, Zaqueu, se eu não estiver entrado no teu coração, Zaqueu. Jesus está fazendo o mesmo convite para Zaqueu, que fez a Zaqueu, ele está fazendo nessa noite, o convite é o mesmo, o brado de Jesus é o mesmo, desça depressa do lugar onde você está, desça depressa porque eu quero estar com você, desça depressa porque eu já estou passando, deixa depressa porque os tempos estão sendo abreviados, deixa depressa porque logo vai se findar. Desça depressa, desça depressa, desça do seu orgulho, desça do seu medo, desça das suas inseguranças, desça do pedestal que você construiu para si mesmo, desça das suas arrogâncias, desça do seu pecado, desça das suas inseguranças, olhe para mim. Não me busque nas alturas. Zaqueu não teve que olhar para cima, mas olhar para baixo. O que isso nos ensina? Que muitas vezes nós estamos olhando para o alto, dizendo, Deus me socorre. E Deus está dizendo, olhe para baixo. Olhe quantas coisas estão acontecendo ao seu redor. O mundo clama por amor, por justiça. Eu estou te chamando através dos pequeninos. Porque o Senhor diz, sabe, quando nós fazemos alguma coisa por um pequenino, nós fazemos a ele. O Senhor está dizendo, não me busque nas alturas. Eu não estou lá, eu estou aqui. Meu Deus, quando nós vamos ver Jesus, quando nós começarmos a olhar para a nossa volta, quando nós baixarmos os nossos olhos cheios de altivez e dizer, Senhor, eu sou como Zaqueu. Um pobre pecador, cheio de arrogância, cheio de mim mesma. Mas eu me arrependo e o Senhor diz, então desça daí porque eu quero entrar na tua casa. Desça daí porque eu quero entrar no seu coração. E nós muitas vezes estamos, Senhor, mas tem tantas coisas dentro do meu coração. Tem tantas coisas, tem tanta sujeira. Tem tantas gavetas fechadas, tantos armários trancados que o Senhor não pode ver. Tem tanta falta de perdão, tantas mágoas, tantos ressentimentos, tantas pessoas que eu estou guardando aqui. Tantas pessoas que estão nos cárceres da minha vida, nos cárceres do meu coração. E o Senhor diz, abra as portas, deixe eles saírem. Deixe que eles saiam. Liberte-se a si mesmo. E deixe que eu entre. Deixe que eu entre no mais profundo do seu coração. Não importa quão sujo ele esteja. Não importa quanto pecado você traz dentro dele. Jesus está dizendo, eu não me importo. Eu sento na mesa com Zaqueu. Eu sento na mesa com as prostitutas. Elas lavam os meus pés com seus cabelos. Eu não me importo. Eu amo os pecadores, eu amo os perdidos, eu os busco, eu os chamo pelo nome. O Senhor está chamando, o Senhor está dizendo, Maria, José, João, desça de onde você está, desça e vem estar comigo. Abre a porta da tua casa, convém que eu esteja com você, convém que eu coma na sua mesa.
Convenha que eu durma na cama que você tem lá. Não importa quão simples ela seja. Jesus era essa pessoa. Jesus era essa pessoa. Ah, Jesus já esteve comigo nos lugares mais terríveis, nos momentos mais sombrios de minha vida, Ele estava lá. Ai, como eu sou grata porque Ele estava lá, porque Ele sempre esteve. Quantas vezes nós fazemos coisas, quantas vezes nós cometemos erros, e nós dizemos, ai Senhor, nós somos humanos. Esses dias atrás eu quero pedir perdão para o meu amor em público. Esses dias atrás eu fui tão rude com ele, tão dura com ele, às vezes eu sou muito dura. Alguém já me disse isso, você é muito dura nas suas palavras. Obrigada. E ele me irritou, e eu disse assim para ele, eu sou igual aquela figurinha, eu te amo, mas você me irrita. Eu te amo, mas você me irrita. E às vezes ele me irrita. E aí hoje a gente tem assim aquela desculpa, né? Assim, eu disse para minha médica, eu estou ficando muito nervosa, estou muito irritada. Eu não sei se é assim uma pré-menopausa, porque não é menopausa, porque eu não tenho idade ainda para isso. Mas talvez seja uma pré-menopausa, então assim, muito irritada. E as pessoas que mais sofrem são aqueles que estão mais perto. Esses dias eu estive muito irritada com ele, qualquer coisa que acontecia, ele era o primeiro que eu... E eu estive muito, muito irritada com ele esses dias. E depois eu ficava olhando para ele e falava, ô Senhor, ele não merece. Ele trabalha tanto. E aí doía o meu coração. E eu falava, Jesus, mas eu sou uma pessoa tão feia, eu sou uma pessoa tão horrível. Eu me irrito, estou me irritando com tanta facilidade. E eu olhava para ele, e eu estive olhando para você com esses olhos. E eu falava assim, Jesus, eu não sou digna. E sabe, e foi quando ele me levou nesse texto. E ele disse, eu te conheço. Você acha que eu não te conheço? Ou que eu estou te conhecendo porque você fez isso? Eu te conheço. Antes de você fazer, eu já sei quem é você. E sabe, às vezes nós fazemos coisas que não queremos fazer, como o próprio apóstolo Paulo disse, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu quero eu não faço. E eu falo, Senhor, como é difícil isso. Então, às vezes, vocês nos olham, esses dias alguém disse para mim, assim, uma discípula minha, que é muito amada, né? Eu falo assim, só uma discípula muito amada para falar isso. Pastora, a senhora não tem defeito. Eu falei, oh, Jesus, mora comigo. Mora comigo, você vai ver os meus defeitos. Vamos ficar lá em casa, você vai mudar de ideia. Tem tantos defeitos, né? Nós temos tantos defeitos, mas nós nos arrependemos todos os dias, e todos os dias nós vamos para a cruz, todos os dias nós olhamos para Ele e falamos, Senhor, como nós precisamos do Senhor. Mas o mais lindo é que Ele está conosco. O mais lindo é que Ele senta na nossa mesa e Ele diz, eu te conheço, eu sei quem você é, sabe? E que nós possamos olhar para Ele e que nós possamos nos arrepender todos os dias de quem nós somos, daquilo que fazemos, quando nós ferimos o outro, que nós possamos perdoar, porque é isso, a caminhada com o Senhor. Nós vamos caminhando com Ele, nos transformando, e a minha oração é que eu seja cada vez mais parecida com Ele, cada vez mais parecida com Ele, né? Tão parecida como Ele disse que se parece com o Pai. Ele disse um dia, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem olha para mim, olha para o Pai, porque nós somos tão parecidos.
Que essa seja a nossa oração, Senhor, que nós sejamos parecidos com o Senhor. Eu queria convidar o grupo de louvor, eu queria convidar você a se colocar de pé. Sabe, a palavra do Senhor, o convite do Senhor é esse. O convite do Senhor é esse. Desça depressa de onde você está. Eu já estou passando. Sabe, Jesus passa. Jesus está passando. Aquela era a última e a única oportunidade de Zaqueu. Jesus não voltou mais em Jericó. Talvez você está aqui nessa noite e essa é a sua oportunidade. Essa é a oportunidade de você descer depressa de onde você está e encontrar com Ele, de ouvir o chamado dEle, de ouvir a voz dEle, que te diz, venha estar comigo, deixa eu entrar no seu coração. Jesus pediu para entrar na casa de Zaqueu. Jesus hoje pede para entrar no seu coração. Deixa eu entrar no seu coração. Abra o seu coração para mim. Às vezes você está aqui, você já disse, eu já abri meu coração para o Senhor tantas vezes. Eu já abri o coração para Jesus tantas vezes. Mas eu quero que você ouça essa palavra de uma maneira especial nessa noite. Sabe, deixa Ele entrar verdadeiramente, deixa Ele fazer morada aí. Porque aonde Ele está, aonde Ele se senta, a mesa que Jesus senta tem perdão. A mesa que Jesus senta tem cura. A mesa que Jesus senta tem restauração. Porque aonde Ele se senta, Ele transforma as coisas. Ele muda as coisas. Ele abre os nossos olhos, Ele faz com que nós enxerguemos. E eu queria que você abrisse os seus olhos e deixasse que o Senhor entre no seu coração nessa noite. Tem um texto que fala quando Jesus estava caminhando com os discípulos, 2 discípulos, depois que ele já havia morrido. Esse texto sempre mexe muito comigo, porque Jesus já havia morrido e Jesus vai atrás daqueles 2 homens que praticamente havia desistido. Jesus nunca desiste de ninguém. Jesus nunca desiste de nós. A palavra do Senhor diz que ele sai de Jerusalém e eles estão indo rumo a Emaús. Eles estão desistindo da caminhada, eles estão desistindo da missão. E Jesus se propõe a andar com eles, aquela caminhada. E tem uma frase interessante lá que diz assim, que eles não conseguiam ver Jesus. Eles estavam meio que impedidos de ver Jesus. Quantas vezes na Bíblia nós vamos ver pessoas que estão impedidas de ver Jesus? O cego de Jericó, quando Jesus estava aproximando de Jericó, estava impedido de ver Jesus porque era cego. Quando Jesus entra em Jericó, esse homem Zaqueu estava impedido de ver Jesus por causa da sua pequena estatura. Mas aqui nesse momento Jesus se propõe a andar com esses homens e a Bíblia diz que eles não eram de pequena estatura, eles não eram cegos, mas os seus olhos estavam impedidos de ver Jesus. E Jesus se põe a andar com eles, fala com eles, prega para eles. E quando chega o momento em que Jesus despede, já de noite, eles falam, fica conosco, Jesus. Entra na nossa casa, senta conosco. E Jesus atende o convite. E Jesus se senta na mesa com eles. E a palavra de Deus diz que quando eles se sentam, Jesus pega o pão e vai abençoar o pão. E a Bíblia diz que naquele momento, os olhos deles se abriram. E quando eles percebem que é Jesus, Jesus desaparece. Jesus só queria que eles o percebessem. Jesus só queria que eles compreendessem quem ele era. Porque quando os olhos deles se abrem, eles vão virar um para o outro e dizer assim, será que nós não percebemos? Como nosso coração queimava quando ele falava? Será que nós não percebemos como era diferente? Como ele falava conosco? E quando os olhos deles se abriram, sabe o que eles fizeram? Eles desistiram de desistir. É curioso isso, né? Eles desistiram de desistir.
Eles entenderam que não tinha opção de desistir. Quando os nossos olhos se abrem diante dele, nós entendemos que não temos a opção de desistir, mas de continuar e de estar onde ele estiver, aonde ele está. É aqui que eu quero estar. Qual o lugar que Jesus está? Abra o seu coração nessa noite, amém? Eu quero fazer um convite. Tem alguém no nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém no nosso meio que ainda não fez essa decisão, que não tomou essa decisão de abrir o seu coração para o Senhor, de entregar a sua vida para o Senhor? Tem alguém no nosso meio? Amém? Tem alguém? Se tiver, não perca a oportunidade. Jesus está passando. Ele está passando, é a oportunidade. Ele passa, como ele passou em Jericó, e ele faz o convite. Abra o seu coração. Abra o seu coração, convenha que eu esteja com você. Se tem alguém, vem aqui à frente. Não deixe essa oportunidade passar. E se tem alguém aqui que já tomou essa decisão, se em algum momento já entregou a sua vida, mas se você está afastado e você quer abrir de novo seu coração, dizendo: Senhor, entra no meu coração, entra nessa noite, faz morada verdadeiramente no meu coração. Eu quero que o Senhor esteja em minha casa, eu quero que o Senhor esteja verdadeiramente dentro do meu coração, para nunca mais sair, para nunca mais se ausentar. Eu quero que o Senhor esteja. Se tem alguém aqui, quero convidar você também para vir aqui à frente. Não deixe passar, não deixe a oportunidade passar, mas abra o seu coração também. Amém? Glória a Deus. E o terceiro convite, a terceira oportunidade para você que está aqui nessa noite. Se você quer nessa noite, verdadeiramente, desfrutar de algo mais profundo no Senhor. Porque talvez você esteja com seus olhos, você esteja procurando Jesus em tantos lugares, ou de tantas maneiras, e você ainda não desfruta de um relacionamento profundo em Deus, de um relacionamento íntimo com Jesus. Eu quero te convidar também para estar aqui. E venha depressa. Faça como Zaqueu, não perca tempo. Não é tempo de ficar às margens, não é tempo de ficar na superfície, mas é tempo de ter um aprofundamento com o Senhor. É tempo de ter um relacionamento de profundidade com Ele. É tempo de se assentar com Ele, desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. Não perca tempo, venha aqui à frente, o grupo de louvor vai estar ministrando e nós vamos estar orando nessa noite. Todos aqueles que querem de um relacionamento mais profundo com o Senhor, eu quero convidar você para estar aqui à frente e nós vamos orar com você. E nós vamos ministrar sobre a sua vida. Estar num lugar onde você desfrute da minha presença. Venha estar num lugar onde você possa ouvir mais de mim. Venha estar num lugar onde você possa me enxergar verdadeiramente, assim como Zaqueu enxergou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode cantar, meninas. A porta está aberta, pode